Ok, pessoal. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse evento. A gente organizou ele em parceria com a Hakai, que tem patrocinado aí vários eventos do PPGCA. E na época, não sei se todo mundo que está aqui pôde participar do evento que a gente fez em setembro. A gente teve um probleminha de agenda, não deu para fazer esse evento lá em setembro, então a gente encaixou ele numa data posterior para ter aí, maximizar a participação do pessoal, e daí a gente decidiu fazer ele online, né? Então, o Carlos está aqui, vai apresentar pela Hakai. Vou deixar você bem à vontade, tá, Carlos, para se apresentar, para conduzir da forma como você achar melhor. Eu ativei aqui no Google Meet o recurso de perguntas e respostas, tá? Não sei se o pessoal vai querer usar ou não, mas fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Tá ativado aí, vocês podem fazer perguntas. Se eu não me engano, uma vez que alguém fizer uma pergunta, os demais podem votar se gostam daquela pergunta, ela vai ganhando ali um destaque, né? Mas se alguém quiser fazer a pergunta no chat ou em algum momento o Carlos quiser pedir para o pessoal abrir o microfone e fazer as perguntas, tá totalmente liberado, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Carlos, aí pela presença, pela disponibilidade. Pode ficar à vontade, tá? Fechado, obrigado, Daniel, pelo convite. Para mim é um prazer acompanhar vocês aqui nessa jornada, né, de todo o pessoal. O Thiago, que trabalha com a gente aqui na Hakai, comenta muito sobre os projetos, tal, isso é muito legal. E uma das coisas principais que ele fala sobre a pesquisa, e a gente tem uma unidade aqui dentro da Hakai focada especificamente em pesquisa. E na pesquisa de segurança em si, e como a pesquisa de segurança ajuda os nossos clientes e as organizações. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, e a ideia é que seja, de fato, um bate-papo. Vocês podem abrir o microfone e perguntar, não tem nenhum tipo de problema, tá? Até como tá com alguma dúvida e tal. Eu vou compartilhar minha tela, e aí eu começo a fazer uma introdução aqui para vocês. Só preciso que vocês me digam se estão vendo a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu aí para vocês? Agora sim. Uhum. Boa, perfeito. Ok. Então, como eu já fiz a introdução, hoje o tema é sobre como a pesquisa protege empresas e impulsiona o mercado de segurança. É um nome bonito e grande, né? E a gente vai destrinchar partes desse título aqui, né? Principalmente sobre o que é pesquisa de segurança, como ela protege as empresas e por que ela impulsiona o mercado. A ideia aqui é ser um conteúdo mais técnico. Então, eu não vou trazer números, um benchmark, um infográfico, nada disso. Eu quero mostrar para vocês, na prática, como uma pesquisa de segurança acontece e por que essa pesquisa de segurança ajuda a proteger uma empresa determinada. E eu vou trazer um caso de uma pesquisa que eu fiz. Então, uma pesquisa de vulnerabilidade, né? Procurando uma falha de segurança em uma aplicação, o impacto que aquela falha de segurança teve e quais são os benefícios dessa pesquisa, por que isso foi relevante para aquela companhia, sobre o processo de divulgação dessa vulnerabilidade, assim por diante. Vai ser bem legal, porque vai ser bem prático, vai ficar bem claro para vocês. Bom, agora que eu vi aqui, quebrou um pouco aqui a descrição, saiu um pouco da div ali, mas não tem problema. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Carlos Vieira, você viu o pessoal me chamando de Cadu, é meu apelido, né? Muitas pessoas acabam me chamando de Cadu, porque meu nome é Carlos Eduardo. Então, muitas pessoas me conhecem por Carlos Vieira, mas também por Cadu, porque é Carlos Eduardo Vieira. Eu sou especialista em segurança de aplicações, principalmente aplicações web, então principalmente relacionado a como escrever código de forma segura. E aqui na Hakai nós temos uma unidade de desenvolvimento seguro, onde a gente ajuda os nossos clientes a implementar processos para garantir com que a entrega do software que ele está construindo seja seguro. A ideia aqui não é ser uma propaganda da Hakai de forma alguma. Eu estou falando porque é algo que é relevante no mercado hoje de segurança digital, que é como as aplicações são construídas. Hoje, no mundo onde a gente está inserido, é comum que a gente tenha cada vez mais novas aplicações surgindo a todo momento. Ainda mais com inteligência artificial, onde com 3 cliques você constrói uma aplicação. E eu não estou exagerando, né? Não sei se todo mundo já viu, tem um Bolt lá, que você descreve para ele, olha, eu quero que você construa uma aplicação que seja desse jeito, assim, assim, assado, e aí ele abre a IDE e começa a programar e cria a aplicação. Então, no mundo onde existe essa facilidade na criação de aplicações,
é necessário com que tenha um acompanhamento mais próximo ainda de segurança para garantir com que a construção dessas aplicações esteja sendo feito de uma forma segura, né? Eu criei a CrowSec há 5 anos atrás, e a CrowSec, o foco dela é educacional, principalmente na parte de educação de segurança para aplicações web. Então eu criei um treinamento lá atrás chamado Web Hacking na Prática, né? Como você faz hacking de aplicações web na prática. E eu sou sócio hoje da Hakai, que é a empresa que está patrocinando aqui os eventos e assim por diante. E a Hakai é uma consultoria de segurança, e essa consultoria de segurança atende hoje diversos clientes aqui no Brasil, desde o ramo do varejo, do banco, o ramo bancário e vários outros ramos a gente acaba atendendo aqui. Eu já reportei vulnerabilidades fazendo pesquisa de segurança para alguma dessas empresas. Eu já reportei uma falha para o Nubank, para a Microsoft, para o Cloudflare, a Akamai, para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e vários outros. E todas essas vulnerabilidades que eu reportei foram relacionadas à pesquisa de vulnerabilidade, à pesquisa de segurança, e ajudando a garantir com que essas empresas estivessem mais seguras, né? E como eu falei, o tema é como a pesquisa ajuda a proteger. E aí você deve estar se pensando, tá, mas o que é pesquisa de segurança ou pesquisa de vulnerabilidade, né? Uma pesquisa, ela sempre vai estar relacionado a algum tipo de ecossistema ou algum tipo de vulnerabilidade. Então, nessa pesquisa que eu fiz, eu escolhi um ecossistema muito grande hoje que a gente tem no ramo de desenvolvimento de aplicações web, que é o Laravel. Eu não sei se o pessoal aqui conhece, mas o Laravel, se alguém conhece, manda aí no chat. O Laravel, ele é um framework de desenvolvimento de aplicações web, né? Ele facilita o fluxo de desenvolvimento. Então, ele já traz vários componentes prontos, né? Não só de interface, não só de UI, mas também componentes prontos de back-end. Então, imagina que eu preciso ter um fluxo de autenticação e autorização na minha aplicação. O Laravel tem um componente que ajuda com isso. A gente tem todo um ecossistema dentro do Laravel para facilitar isso. Então, eu preciso, por exemplo, de ter um fluxo de pagamento dentro da minha aplicação. Eu posso utilizar o Laravel Cashier para poder fazer isso. Ele já traz toda uma estrutura pronta para isso. Eu preciso ter um fluxo, por exemplo, de login social. Eu preciso com que os usuários da minha aplicação façam login utilizando o Google, façam login utilizando o Facebook. Você já deve ter visto aquela opção no site, né? Logar com o Google, logar com o Facebook, né? Isso a gente chama de login social, né? E aí, imagina que eu tenho uma aplicação que ela foi escrita utilizando esse framework. Eu posso utilizar aqui o Socialite para fazer isso para mim. Então, eu instalo um pacote e pronto. Eu já tenho todo o fluxo pronto da minha aplicação para aquilo funcionar. Então, esse ecossistema do Laravel, ele vem sendo utilizado largamente por desenvolvedores, assim como outros ecossistemas, como o Next.js, como o Nuxt, o Spring Boot, lá para quem usa Java, e assim por diante. Hoje, dentro da área de desenvolvimento de aplicações, a gente tem várias comunidades e vários ecossistemas, né? Eu escolhi o ecossistema do Laravel porque eu vi com muita recorrência no dia a dia dos nossos clientes. Então, do ponto de vista de segurança, uma vez que um cliente meu utiliza muito aquela tecnologia, eu preciso garantir que aquela tecnologia, de fato, possui um nível de segurança, né? E por isso, a gente tem uma unidade aqui dentro da Hakai de pesquisa de segurança. Então, o que essa unidade faz? Ela pega as tecnologias mais utilizadas pelos nossos clientes ou pelo mercado e faz um trabalho de auditoria em cima daquela tecnologia, procurando por falhas de segurança. E por que a gente faz isso? Né? Porque eu quero hackear? Não, não é porque eu quero só simplesmente hackear aquele ecossistema. É justamente porque eu quero garantir para o meu cliente que ele vai ter segurança. Então, lembra que lá no início a gente falou sobre como pesquisa protege empresas e impulsiona o mercado de segurança. Então, uma das partes principais de uma pesquisa é ela proteger uma empresa. E para proteger uma empresa, eu preciso saber exatamente quais são as fraquezas, quais são os problemas de segurança que esse meu cliente tem.
E para isso, a gente tem duas vertentes. A gente tem uma vertente de problemas já conhecidos, de vulnerabilidades que já são conhecidas, né? Por exemplo, um SQL injection, um XSS, todas aquelas saladinhas de fruta. E a gente tem um outro lado de vulnerabilidades que não são conhecidas, né? De classes de segurança, classes de vulnerabilidades que não são conhecidas. E aí a gente vai denominar ali um zero day, né? Uma falha que ainda não, nem o vendor, nem quem criou a solução conhece aquela determinada vulnerabilidade. Então, o objetivo de uma pesquisa é ajudar o meu cliente a garantir com que as ferramentas e as tecnologias que ele esteja utilizando estarão seguras. E aí o nosso time pegou esse ecossistema do Laravel e falou, beleza, vamos analisar alguns componentes desse ecossistema. E como que funciona essa pesquisa, né? Deixa eu ver se alguém já fez alguma pergunta aqui. Acho que eu consigo analisar por aqui, né? Ainda não, Cadu. Não, beleza. É que eu tenho que ficar olhando aqui, mas tudo bem. Tá certo. Beleza. Eu vou deixar no chat, aí se alguém perguntar, você pode me interromper e fazer a pergunta, não tem problema. Beleza. Vou dar até uma ideia para o pessoal. Se alguém quiser fazer a pergunta falando, levanta a mãozinha, pessoal. Aí o Cadu ouve o som e fica mais fácil também, tá? Com certeza, com certeza. Então, uma vez que a gente escolheu qual a tecnologia que a gente vai fazer essa pesquisa de segurança, o próximo passo é entender como aquela tecnologia funciona. Então, não tem como eu testar algo ou proteger algo que eu não conheço. A gente só protege o que a gente conhece. Não tem como ajudar um cliente ou uma empresa a ficar protegida em algo que eu não conheço, né? Então, como a gente só protege o que a gente conhece, o primeiro passo é entender a tecnologia. Então, o que a gente faz? Vamos instalar o Laravel, então, né? Para a gente instalar o Laravel e começar um projeto, a gente pode utilizar aqui o Composer, né, que é um utilitário de bibliotecas desse ecossistema, onde a gente pode instalar um binário, né, que é o Laravel Installer. Quando a gente instala aqui no nosso computador o Laravel Installer, ele deixa a gente utilizar uma linha de comando chamada Laravel, tá vendo? E através desse utilitário Laravel, por exemplo, Laravel new, e eu passo o nome de uma aplicação que eu quero criar. Então, vou criar aqui uma aplicação utilizando o Laravel, com o Laravel new, o TFPR, por exemplo. E aí o Laravel me pergunta se eu quero começar com um starter kit, né? Um contexto onde ele já venha com algumas coisas prontas. Eu posso falar, olha, eu não quero começar com nada pronto, eu quero começar do zero. Olha, eu posso começar com Laravel Breeze ou eu posso começar com Laravel Jetstream. Então, por exemplo, o Laravel Jetstream, ele já vem com autenticação, registro, fluxo de alteração de perfil de usuário. Ele já vem com uma série de componentes prontos na nossa aplicação. Então, a gente vai selecionar nesse contexto aqui o Laravel Jetstream. Depois, ele pergunta para mim qual a stack do Jetstream que eu gostaria de utilizar. O Livewire, que é uma tecnologia para facilitar a comunicação entre o front-end e o back-end, ou se eu quero utilizar o Vue.js, que é um framework de front-end, né, com o Inertia, né? A gente tem aqui o Livewire e o Vue com o Inertia. Eu tenho essas duas possibilidades para trabalhar com esse framework, né, com esse starter kit do Jetstream. Então, eu posso usar Livewire ou Vue com Inertia. Nesse contexto, a gente vai usar o Livewire. Aqui o Laravel me faz mais perguntas. Olha, essa aplicação que você está criando aqui, você gostaria que ela tivesse um suporte para API? Ele já lidasse para mim com as requisições de API? Essa aplicação ela tem que suportar a Dark Mode, né, para facilitar ali o usuário mudar para Light ou Dark Mode. No fluxo de registro de usuário, você quer que exista um fluxo de validação de e-mail? O usuário se registrou na sua aplicação, você quer que mande um e-mail para ele, para verificar que ele é realmente o dono daquela conta? Você quer um suporte a time, algo parecido com um multi-tenant, né? Vários usuários ali dentro da mesma aplicação? Nesse caso, eu não vou selecionar nenhuma dessas features, mas se eu selecionasse, não mudaria nada no quesito dessa pesquisa, tá? Ele pergunta também qual o framework de teste unitário que eu vou utilizar. Eu selecionei lá o PHP Unit. E se eu gostaria de utilizar um repositório Git, eu coloquei não, mas também poderia ser sim, sem nenhum problema.
Depois disso, ele cria uma tabela de migração e ele cria aqui 3 migrations, né? Uma migration dentro da programação é basicamente para a gente ter um histórico de alterações do nosso banco de dados. Assim como a gente versiona o nosso código, então a gente utiliza o Git hoje para ter um histórico de alteração do nosso código, né? Então, ó, no dia tal, fulano alterou a cor do botão de azul para verde, no dia tal, a pessoa X alterou a funcionalidade da API dessa forma, e você tem uma história da evolução do desenvolvimento do seu software, né? E muitas vezes existe um problema para a gente saber como estava a estrutura do banco de dados em uma determinada linha do tempo. Então, imagina que a gente precise voltar no tempo na nossa aplicação e saber naquela data como estava o nosso banco de dados. E para isso, foi criado as migrations. Então, dessa forma, a gente consegue ter um histórico, um controle de versão das alterações do banco de dados. Então, por padrão aqui, ele está criando uma tabela de usuários, uma tabela de cache e uma tabela de jobs, né, que ele utiliza lá. E você pode criar novas migrations para, olha, agora eu adicionei uma nova coluna no meu banco de dados. Eu adicionei aqui uma nova tabela. Eu criei um novo índice no meu banco de dados. Então, você consegue ver ao longo do tempo as alterações que o seu banco de dados foi sofrendo, né? E o que foi alterado e assim por diante. E a próxima pergunta que ele me faz aqui é qual é o banco de dados que eu quero utilizar. Eu quero utilizar uma SQL, um Postgres, um SQL, o SQLite ou um SQL Server. E aí, nesse caso, para teste, eu selecionei o SQLite, mas poderia ser qualquer outro banco de dados. Depois disso, ele roda essas migrations, então ele vai executar o que está descrito naquelas migrations. Então, ele vai criar a tabela, ele vai adicionar lá uma tabela de usuário, criar uma tabela de Personal Access Token, e ele diz, olha, a sua aplicação está pronta dentro da pasta UTF-PR, beleza? Tranquilo até aqui, né? Aí a gente dá um CD para entrar naquela pasta, e a gente vai utilizar aqui um utilitário que vem lá do Laravel para iniciar a nossa aplicação. Então, a gente digita PHP Arts and Serve, e ele vai rodar a nossa aplicação na nossa máquina, aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Então, ele vai subir a nossa aplicação aqui na porta 8000. E aí, assim que a gente abre a nossa aplicação na porta 8000, ele tem uma carinha parecida como essa aqui. Então, ele mostra lá uma cara inicial, tem um botão de login e um botão de registro. Então, se a gente clica, por exemplo, no botão de registro, ele carrega uma tela como essa. Você pode ver que já está pronto, né? E a gente pode vir aqui, preencher o nosso nome, nosso e-mail, a senha e se registrar. E já tem banco de dados, já tem a model para interagir com o banco de dados, já tem a controller, já está pronto uma parte da nossa aplicação, né? Já facilita ali esse intuito. Não era melhor usar o Laradoc? Você diz para a parte de Docker lá, Marcos? Eu não sei se o Laradoc era para a parte de Docker, não lembro. Acho que é, né? Também poderia, não tem nenhum problema, tá? Poderia. A forma do deploy não interfere. Para tudo, já subir a aplicação, é perfeito, não tem nenhum problema. Isso aqui é. A forma como você vai fazer deploy da aplicação indifere. Pode ser com o Laradoc, você pode criar um Dockerfile, buildar isso e subir a algum lugar, não é o problema a forma como você vai rodar. Como a gente está rodando no ambiente de desenvolvimento, não tem problema utilizar aqui o PHP Arts Serve, né? Mas, claro, para evitar problemas de incompatibilidade lá com produção, poderia ser o Laravel Doc sem nenhum problema, com certeza. E aí, beleza, a gente tem a nossa aplicação básica aqui já pronta, né, de registro, etc. E da nossa visão de segurança, lembra que eu falei, a gente precisa... Eu não sou programador, né, eu trabalho com segurança. O meu foco aqui é entender como essa aplicação funciona e quais são os problemas de segurança relacionados a essa aplicação, a esse ecossistema, por exemplo. Então, a estrutura básica de quando a gente cria uma aplicação Laravel, por exemplo, a gente tem essa pasta app, onde vai ficar os nossos controllers, as nossas modos de comunicação com o banco de dados. A gente tem o Bootstrap, que será responsável por iniciar a nossa aplicação. A gente tem a pasta de config, onde ficarão as configurações ali do nosso Laravel. Então, configuração de banco de dados, configuração de envio de e-mail e assim por diante. Então, toda a parte de configuração. Database, onde fica as configurações de banco de dados. Então, as nossas migrations, factories e assim por diante.
Load modules, também conhecido como buraco negro, né, onde ficam as dependências ali do JavaScript. A pasta public é onde vai ficar os nossos arquivos disponíveis publicamente, né, no nosso web server. A pasta resources é onde a gente tem as nossas views, né, as telas da nossa aplicação. Routes é a pasta onde ficam as rotas. Então, toda vez que alguém acessar /utfpr, /contato, /lista, ele vai fazer uma determinada ação através de uma rota. Storage, onde a gente armazena arquivos da nossa aplicação, ou cache. Teste, onde ficam os testes unitários, e vendor é também onde ficam as dependências do PHP. A gente tem alguns arquivos também que ele cria por padrão. Então, ele tem o .env aqui, que é a simulação das variáveis de ambiente. Lembrando que esse tipo de arquivo ele nunca deve ser enviado nem para o repositório de código, e muito menos para um servidor de produção, né? Então, o .env aqui ele é feito para simular as variáveis de ambiente. Não é para você usar esse .env, por exemplo, em produção. Em produção, quando você estiver utilizando, por exemplo, um container, um Kubernetes, o correto é você injetar as variáveis de ambiente para aquele ambiente, para aquele container, para aquele pod que você esteja utilizando, por exemplo. E não utilizar um arquivo .env para fazer isso, né? A gente tem aqui o arquivo gitignore, que é o que ele vai ignorar, assim por diante. Aqui tem outros arquivos de configuração de front-end e de dependência. Então, essa é a estrutura básica de um projeto. Agora, o que a gente vai criar é um componente da nossa aplicação. Um componente da interface ali da nossa aplicação. E para criar esse componente, a gente vai utilizar o PHP Arts Make Livewire. Aí ele vai me perguntar qual é o nome desse componente que você quer dar. Eu coloquei, por exemplo, UTF-PR. Ele pergunta se esse componente ele vai ser inline. Isso significa que se a interface do meu componente e a lógica eles vão estar no mesmo arquivo. Eu coloquei que sim por enquanto, mas isso não muda se fosse separado. E se eu quero criar um arquivo de teste, eu coloquei que não, porque nesse contexto não preciso de um teste unitário. Ele diz que o componente foi criado na pasta app-livewire utfpr.php. E ele diz, parabéns, né? Seu primeiro componente aí foi criado com sucesso. A partir disso, eu preciso carregar esse componente que eu acabei de criar. E para carregar o componente, dito livewire, e o nome do componente, né? Qual é o código? O que tem dentro do nosso componente? A gente tem algo parecido com isso aqui. A gente tem uma classe, o TFPR, que estende um componente, e eu tenho uma função aqui, render, que será invocada automaticamente quando o nosso componente for iniciado. E o que ele está fazendo aqui é retornando um HTML. Para quem conhece o React, é um pouquinho a sintaxe parecida lá do React, né? Então a gente tem aqui um HTML, e ele vai retornar então uma div com um H1 aqui, dentro com escrito UTF-PR. E aí, se a gente cria, então, uma rota, toda vez que alguém acessar /UTF-PR, eu vou renderizar a view UTF-PR, que vai carregar, por consequência, o nosso componente. E a gente vai ter algo parecido com isso, né? Então, se a gente digita /UTF-PR, ele aparece aqui, o nosso UTF-PR escrito com H1 em maiúsculo, né? Na tela, dentro de um componente aqui. Simples, tranquilo, nada demais, né? E aí a gente pode evoluir um pouco desse código aqui. A gente pode criar uma função chamada increment. Eu tenho, então, dentro daquele mesmo componente, agora eu tenho uma variável chamada counter, que é de contador, iniciando o zerado. Eu tenho uma função chamada increment, e ela vai aumentar o valor desse contador. Então, toda vez que a função increment for chamada, ele vai aumentar o valor de counter em mais um, né? Ele está com mais aqui. Então, mais significa que ele vai fazer contador é igual a contador mais um. É isso que ele vai fazer. E aqui embaixo, agora, a gente tem um segundo título, chamado counter, lendo o valor dessa variável aqui. Então, na tela, ele vai aparecer 0, 1, 2, toda vez que a função increment for chamada. E aqui a gente tem, então, um botão, aqui é o código HTML, né? A gente tem um botão, e esse botão, toda vez que você clica nele, né, quando está aqui o wire click, ele vai chamar a função increment. E aí aqui, talvez, já peguei muito .env em commit antigo do GitHub, hein? Então, tem muito mesmo, né? O que mais tem. E aí, olha que interessante. Para quem entende um pouco de desenvolvimento web, a gente está vendo aqui um comportamento muito estranho. Por que é um comportamento muito estranho? A gente tem um código HTML, e aqui a gente tem um código de back-end. Aqui é um código de back-end. Esse componente aqui, ele é .php, é um código de back-end. E aqui no meio a gente tem um código HTML.
E quando a pessoa clicar no botão Wire Click Increment, como que o JavaScript, ou meu front-end, vai chamar uma função do PHP no back-end? Porque eu não estou fazendo uma chamada Ajax aqui. Eu não estou fazendo uma chamada para uma rota. Como que isso funciona, né? E aí é aqui que começa uma visão um pouco de segurança, de entender como as coisas funcionam e vasculhar a tecnologia para entender como ela funciona. Então, se a gente for lá no front-end e clicar no botão Increment que a gente clicou, a gente pode ver que o contador, toda vez que a gente clica, ele aumenta um ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Então, a gente clicando, ele vai aumentando. E aí, como que a gente descobre o que está acontecendo? Ah, é simples, só a gente abrir o DevTools e ver o que está acontecendo, né? Então, se a gente aperta lá F12 no nosso navegador e clicar na aba Rede ou na aba Network, e você clica lá no botão, você pode ver o que está acontecendo, né? Qual requisição de rede que está acontecendo naquela aplicação web. Então, nesse caso, a gente pode ver que ele está chamando aqui uma rota chamada update e enviando isso aqui. Então, ele está enviando componente dentro de um componente que é um array, tem um valor chamado cal, que também é um array, dentro desse cal tem um method, parameters e path. E aí tem um snapshot com um valor, e tem um update, tem um token. À primeira vista, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas o que realmente importa é só isso aqui. Que ele está fazendo uma chamada para barra livewire update, que foi uma rota que a gente não definiu, porque quais foram as rotas que a gente definiu? Só essas duas aqui. Uma get, que ele carrega aquela tela de bem-vindo lá, e um barra UTF-PR que recarrega, né? Que carrega essa página aqui, que tem o nosso botão de increment. Então a gente só declarou essas duas rotas, a raiz e o barra UTF-PR. Da onde surgiu o barra livewire update. Né? Isso aqui é algo que já vem do nosso ecossistema. E o que é muito interessante? Muitos desenvolvedores, quando eu estou escrevendo código, eles pensam o seguinte, cara, meu código aqui, ele é seguro. Não tem vulnerabilidade, é 100% seguro. Bate no peito, assim, 100% seguro. Eu sei porque eu escrevi, não tem vulnerabilidade. E o desenvolvedor, ele esquece que no código dele, na verdade, 30% é dele. Os outros 70% é um framework, é uma biblioteca, é um código que outra pessoa escreveu. Às vezes, o 30% do código da aplicação que ele está vendo, que é o que ele escreveu, realmente não tem vulnerabilidade, está seguro. Só que ele esquece que os outros 70% do código total da aplicação dele é, na verdade, uma biblioteca de terceiro, um framework, uma lib e assim por diante. Então, por exemplo, barra livewire update nem foi a gente que criou, da onde surgiu isso? Né? Isso vem do ecossistema do Laravel, vem do plugin do Livewire que o Laravel disponibiliza para a gente. Então ele chama uma rota, faz uma requisição do tipo post para barra livewire barra update, enviando aqui o método increment, que é exatamente o método que a gente definiu aqui. Então, quando a gente clica no wire click e tem o increment, é o método que ele coloca aqui, nessa chamada, né? Então, quando a gente clica, ele faz a chamada. E aí, o nosso back-end, ele recebe o nome dessa função e chama ela, que faz a execução desse bloco de código aqui. E aí, beleza, então, a gente já entendeu como funciona. Que toda vez que eu clico no botão, ele faz essa chamada aqui. Só que, e se a nossa aplicação, se esse componente, por exemplo, ele tiver mais coisas, que é comum, né? Você tem lá a sua aplicação, e é comum com que você tenha mais funções. Você não vai ter uma função só. É comum com que você tenha, dentro ali desse componente, várias funcionalidades, várias funções, né? Só que o desenvolvedor, o que ele acredita, né? Ele fala, bom, eu cadastrei nesse botão para ele chamar a função increment. Então, o usuário, no final do dia, ele não pode chamar essa outra função que eu criei, ou qualquer outra função que fosse. Porque é uma função de back-end, o usuário não pode alterar isso, né? Ou não pode alterar aquela determinada chamada. Só que aí a gente, como bom usuário, né? Abre lá o nosso DevTools, vai na aba Elements, ou Elementos, dependendo da linguagem do seu navegador, e a gente vê que aqui no front-end, ele aparece o código desse botão aqui, né? Do botão aqui, aparece aqui. E a gente vê que, por padrão, aqui em wire click estava escrito increment.
Só que aí a gente vai lá e muda para, por exemplo, download file, lá no front-end mesmo, altera no código HTML lá. Para, ao invés de increment, a gente altera para download file. E a gente vai lá e clica aqui no botão increment. E aí aparece um erro para a gente, né? O Laravel aqui é uma mãe, né? Ele entrega de bandeja para a gente. Falou, olha, eu não consegui resolver a dependência do que você está tentando fazer. Na classe do seu componente UTF-PR, está faltando um parâmetro chamado file. E esse parâmetro chamado file, ele é requerido. De onde está vindo esse erro? Na função que a gente definiu aqui, ele está esperando aqui um parâmetro file, tá vendo? Então, nós, como um usuário malicioso, digamos assim, a gente conseguiu chamar uma outra função, que não era esperado, né? Dentro do nosso componente. E aí a gente pode interceptar isso aqui, que a requisição ela tem mais ou menos essa cara, e passar, né, essa informação. Então, a gente tem aqui a chamada, o método e os parâmetros para o método, né? E ele está esperando na função download file um parâmetro file. Então, o que a gente pode passar? Vamos passar um arquivo para ele, né? Então, lá nos parâmetros, que é um array, o primeiro item desse array, eu passo o nome, por exemplo, de um arquivo lá do sistema operacional, como, por exemplo, /etc/passwd. E a gente pode ver que a resposta que ele devolve para a gente aqui é um código em base 64, que é o conteúdo do nosso arquivo. E aí você pode pensar assim, tá, mas será que realmente... Porque não é possível que um desenvolvedor vai fazer isso, né? Que ele vai criar uma função e vai ter uma outra função lá que o usuário comum não deveria conseguir chamar. E aí você vai se perguntar, pô, não é possível, será que realmente algum desenvolvedor faria algo nesse sentido? E eu posso dizer que sim, o desenvolvedor não só fez, como vários fizeram. E do lado esquerdo aqui, a gente tem um resultado de uma pesquisa de uma tecnologia, que era a tecnologia que eu estava pesquisando naquele momento, que utiliza o Laravel, utiliza o Livewire, que é esse componente. E eu identifiquei 9.234 aplicações e hosts com exatamente esse mesmo comportamento, né? Onde eu tenho um código, eu tenho uma função que eu não deveria conseguir chamar, mas que eu consigo chamar. E no site desse vendor, esse número aqui já deve estar desatualizado, acho que está em uns 80 mil já, a gente tinha uma descrição de que existiam 73.749 mil instâncias que utilizavam aquela determinada tecnologia, que utilizava o ecossistema do Laravel e utilizava o Livewire, que é esse sistema que a gente acabou de ver. De você clicar, ele fazer uma chamada para o /Livewire update, passando o método. E a gente consegue ver aqui um pouco do seguinte. Lá no nosso título é como as pesquisas protegem empresas e modificam e que fazem com que o mercado de segurança cresça, que funciona o mercado de segurança. A gente pode ver que a gente tem aqui um risco muito alto, né? Porque o que eu vou mostrar daqui para frente é um pouco de como essa tecnologia foi construída e quais são as consequências da má implementação do que a gente viu. Não que o Livewire seja ruim, a forma como ele funciona, não é isso. Mas a forma como ele é implementado faz toda a diferença. Então, analisando uma solução, eu vi um código parecido com esse que vocês estão vendo na tela. Eu vou dar um contexto. Infelizmente, eu ainda não posso falar o nome da solução, porque a gente está num processo de divulgação responsável, que eu já falo um pouquinho mais como funciona. E nessa solução, para quem já usou AWS ou Heroku, ele é como se fosse um Heroku ou AWS self-hosted. Então, você aí na sua casa ou na sua empresa, você pode ter um servidor, e dentro desse servidor você pode rodar um container com uma aplicação sua, rodar uma serverless, pode ter um storage parecido com um S3, você pode ter um banco de dados. É muito legal, uma solução muito boa e que te ajuda a controlar esses recursos de uma forma mais fácil. Tem uma API para você conseguir integrar e assim por diante. Então, não tenho dinheiro para usar AWS, ou o Heroku é muito complexo, eu quero subir algo na minha infraestrutura própria, seja no meu home lab ou aqui dentro da minha empresa. Dentro dessa solução, onde o objetivo dela era você gerenciar servidores, gerenciar containers, existiu uma funcionalidade
onde você poderia adicionar um servidor que já existe, que você já tem. Então, eu já tenho aqui um servidor, eu quero adicionar esse servidor para ser gerenciado por essa solução. E aí, quando você cadastrava o servidor, ele perguntava para você qual é o endereço IP do servidor, qual é o nome de usuário, qual é a porta do SSH e qual era a chave privada do SSH que você ia utilizar para fazer a conexão SSH com aquele determinado servidor. E ele fazia esse processo através de uma linha de comando, do SSH mesmo. Então, ele digitava lá SSH-I, aí ele passava a chave privada, -P, passava a porta da conexão e passava o nome de usuário, o endereço IP do servidor. E ele executava esse comando no sistema operacional, né? E qual é o problema de você fazer isso quando o usuário tem controle disso aqui, né? Porque ele executava esse comando aqui com process timeout, colocava lá que ele só pode executar no máximo 30 segundos, e ele vai rodar esse comando aqui de cima. Qual é o problema? Quando o usuário tem controle de algo que será executado no sistema operacional, a gente tem uma vulnerabilidade conhecida como command injection, né? A gente consegue injetar comandos, né, dentro ali do comando que já seria executado, que é o comando do SSH. Então, se porventura eu conseguir alterar o valor da variável username, o valor da variável IP, o valor da variável port ou o valor da variável PK, eu conseguiria escapar essa execução e rodar um comando que eu quero, né? E lá dentro dessa solução, que eu ainda não posso dar muitos detalhes, eu vou tentar dar os mais detalhes possíveis sem dizer todo o nome da solução. A gente tinha um método chamado validate. Então você tinha uma aplicação web, você entrava, colocava o nome do servidor, o endereço IP do servidor, o nome de usuário, por exemplo, root, a porta e subia lá a sua chave privada e clicava no botão validar. E aí o que ele fazia? Pegava essas informações, rodava o comando do SSH para ver se as informações estavam certas, se a chave estava certa, se a porta estava certa, se o servidor, o usuário. E aí ele chamava o método validate. E aí, nesse contexto, ele não recebia nenhum parâmetro. Então, assim como a execução do nosso código increment aqui, ele não recebe nenhum parâmetro, tá vendo? Só que essa função increment, ela manipula uma variável de dentro da nossa classe, que é a counter, né? Então ele consegue ter essa relação aqui. Só que como que eu faria para alterar o valor da variável counter se eu não tenho controle dos parâmetros, né? Porque aqui no download file a gente tem controle do parâmetro. Eu consigo dizer qual o arquivo que ele vai fazer download, por exemplo, né? Só que como eu faço para alterar o valor de uma variável que eu não tenho controle sobre o parâmetro daquela função, como é o caso da increment aqui. Dentro do Livewire, a gente tem algo que é o estado, que é esse snapshot aqui, tá vendo? Então, dentro do snapshot, a gente tem um campo data, e dentro do campo data, a gente tem aqui a nossa variável, tá vendo? Tem a variável counter, que ela tá zerada aqui. Só que qual é o problema? E isso é o ponto de vista positivo, porque está seguro nesse caso. Se eu pegar o nosso snapshot, alterar o counter aqui para dizer que eu tenho 50 ou 100, na próxima requisição ele geraria um erro para mim. Porque a gente pode ver aqui no final que ele está fazendo um processo de checksum, onde ele tem uma assinatura. Então, como que funciona esse processo de checksum? Ele é um processo de anti-tampering, anti-modificação. Ele garante com que o conteúdo do snapshot ele não seja alterado pelo usuário final, pelo front-end. Então, se a gente altera o conteúdo aqui do contador para 10, para 100, ele vai gerar uma exceção para a gente, vai gerar um erro. Vai dizendo o seguinte, olha, você não pode modificar o conteúdo do snapshot. Ele está protegido o conteúdo do nosso snapshot. Só que a gente pode ver que tem um campo aqui chamado updates. E o que esse campo updates faz? Essa sempre é a mentalidade com uma visão de segurança, claro, né? É testar a resiliência, testar a capacidade de um sistema e tentar subverter o funcionamento. Qual é o funcionamento esperado desse sistema? Que não dê para modificar o contador, né? Somente através da chamada da função increase, né? Só que nesse contexto,
mesmo chamando essa função, eu não tenho controle dos parâmetros. Só que como eu consegui alterar o valor do username? Passando o nome da variável dentro desse objeto update. Então, se dentro desse objeto update eu passo o nome da variável, eu falo, olha, eu quero modificar o nome dessa variável username para isso aqui, para crase ID, enviando o stdout para o stderror, né? O standard output, né? O file descriptor 1, para o standard error, que é o file descriptor 2 lá, dentro do sistema operacional. E eu estou colocando isso entre crase aqui, ou entre backtick, porque ele vai executar esse comando antes de executar o comando próprio do SSH. Então, olha que interessante, eu consegui, através dessa função update, modificar a estrutura do snapshot, só que de uma forma legítima, de uma forma como ele espera. E uma vez que a gente faz isso, né, eu peço para ele testar, eu clico no botão valide, então, a conexão com o meu servidor. A gente pode ver que o comando ID, que a gente pediu para ele executar aqui, ele foi executado com sucesso. Ele disse que tem um erro lá para conectar no SSH, mas isso não importa para mim do ponto de vista de segurança, porque qual que era o meu objetivo? Comprometer a integridade daquela aplicação, a integridade daquele sistema. E uma vez que eu consigo executar um comando dentro do sistema operacional, eu consegui quebrar aqui a integridade, eu posso afetar a disponibilidade e a confidencialidade, que são os 3 principais pilares de segurança da informação, né? Então, uma vez que eu consigo rodar qualquer comando dentro do sistema operacional, a gente tem um impacto extremamente crítico para essa aplicação. Então, nota como a pesquisa com foco em segurança, com foco em identificar problemas de segurança, ele é muito importante, porque eu consigo prever problemas de segurança. E dentro da nossa área, a gente tem um órgão regulador que ele cataloga as vulnerabilidades. Então, é o MITRE que faz esse trabalho e ele cria uma numeração para cada vulnerabilidade que afeta as aplicações publicamente. A gente chama isso de CVE, né, que é de Common Vulnerability and Enumerations, né? Então, a gente recebe sempre o número, esse número começa com CVE, traço 2024, traço, que é o número do ano, né? E um valor aqui incremental. Esse valor vai incrementando ao longo do ano e quando vira o ano ele muda para outro valor. Eu coloquei ponto de interrogação aqui, porque ainda está no processo de catalogar essa vulnerabilidade, né? Porque existe o que a gente chama de divulgação responsável de uma vulnerabilidade. Então, eu poderia chegar, por exemplo, e achei essa falha de segurança nesse sistema. Beleza. Esse sistema, como a gente bem viu, ele afeta aqui 73 mil organizações que usam essa aplicação. Então, existem hoje 73 mil empresas que utilizam essa solução e que se eu não for responsável ao divulgar essa vulnerabilidade, se eu for lá no Twitter e falar, olha galera, tem uma vulnerabilidade aqui nessa solução, né, nessa aplicação aqui, e essa aplicação é utilizada por milhares de empresas. O que acontece de imediato? Dentro do mercado de segurança, a gente tem um mercado de black hats, né, que são uma galera que quer invadir para bens próprios, né, para pegar dinheiro, para colocar um ransomware, para conseguir um benefício próprio e assim por diante. Então, a minha divulgação dessa vulnerabilidade, ela precisa ser uma divulgação responsável. E como funciona o processo de divulgação responsável? A primeira coisa que eu faço é entrar em contato com o dono daquela tecnologia. Então, eu mandei um e-mail para a empresa responsável, dona da tecnologia, e falei, olha, existe uma falha de segurança, passei todos os detalhes nessa função, assim, assado, nessa chamada, por causa da tecnologia que vocês estão utilizando da forma errada, que é o LiveWire, etc. Eu explico tudo bem detalhado como funciona. A empresa recebe esse relatório e ela responde, olha, recebemos aqui o seu relatório, vamos dar início às correções. Nós damos um prazo de 90 dias para essa empresa corrigir e etc. Então, a empresa corrigiu essa vulnerabilidade já e a empresa divulga a correção dessa vulnerabilidade para os usuários que utilizam aquela aplicação. Então, a empresa vai falar para todos os clientes, olha, eu tenho uma vulnerabilidade aqui na minha plataforma, na minha aplicação, e eu preciso que vocês corrijam. Então,
essa empresa, de uma forma responsável, avisa todas as empresas que utilizam a solução deles. Então, ela vai mandar uma mensagem para as 73 mil empresas falando, olha, vocês aí que estão utilizando a minha aplicação, vocês precisam atualizar o sistema para essa nova versão, aonde está corrigida uma falha de segurança crítica. Então, ela mandou já essa comunicação e a maioria desses servidores já estão corrigidos, porque eu estou acompanhando o processo ali de correção. Depois disso, eu posso, de uma forma responsável, em coordenação com a empresa, divulgar essa vulnerabilidade publicamente. Então, existe uma divulgação direcionada inicialmente para quem já consome, e depois a gente divulga isso publicamente. Olha, se você utiliza a solução tal, atualize para a última versão, que é algo que vocês já devem ter visto, né? O seu Windows deve falar para você, o seu Linux ou o seu macOS, e falar, olha, precisamos atualizar aqui, porque a gente tem uma atualização de segurança. O seu celular, ou às vezes um aplicativo que você utiliza, um sistema que você utiliza na sua empresa, ou se você já trabalha, você recebe, olha, vulnerabilidade crítica na tecnologia X e precisa de atualização. Então, depois dessa comunicação pública, é que eu, dono dessa pesquisa, posso publicar um artigo falando sobre como foi o processo da pesquisa. Então, eu ainda não posso falar publicamente sobre qual é a tecnologia. Eu posso falar sobre um pouco da pesquisa aqui com vocês, que é o que eu estou fazendo, mas eu não posso falar para vocês, por exemplo, qual é ainda a empresa, porque eles ainda estão em processo de correção. Eu posso falar qual é a empresa na metade de dezembro, que é quando a gente conclui a janela de divulgação responsável. Aí eu posso falar, olha, a empresa X possui uma vulnerabilidade na tecnologia X. E aqui entra muito naquela relação que eu falei para vocês, de a pesquisa, o foco dela é proteger empresas, que é o que a gente colocou lá no comecinho, né? Como a pesquisa protege empresas e impulsiona o mercado de segurança. Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês uma parte pequena de uma pesquisa, que obviamente leva um tempo, etc. Mas como uma pesquisa pode ajudar a proteger as empresas, porque se eu, um pesquisador, que estou fazendo para ajudar os meus clientes ou ajudar as empresas, estou fazendo isso com esse objetivo, com esse fim, de ajudar as empresas. Existe um mercado hoje dentro de segurança que compra, um mercado paralelo, que compra pesquisa de vulnerabilidade com alvos específicos. Vou dar um exemplo. Existe uma empresa, e essa empresa é uma empresa israelense, chamada NSO Group. E essa empresa é uma empresa de pesquisa de segurança. Só que quem contrata essa empresa de pesquisa de segurança é o governo israelense. Então, por exemplo, o governo de Israel contrata essa empresa, que é a NSO Group, para achar falhas de segurança no sistema da Apple. Então, esses caras, eles têm uma vulnerabilidade que a Apple não conhece, que eles acharam, aonde, por exemplo, enviando um SMS, né, um iMessage para você, ele consegue infectar o seu celular, por exemplo, e tomar controle do seu celular com um SMS. Então, ele te manda um SMS e ele toma controle do seu celular com um SMS. Você não precisa abrir o SMS, você não precisa ver o SMS, não precisa ver nada. Inclusive, depois que ele toma o controle do seu celular, ele deleta esse SMS. Então, você nem vê acontecer nada. Você não precisa clicar em nenhum link, não precisa fazer nada. Então, existe um mercado que compra essas pesquisas de segurança. Então, por exemplo, uma falha hoje, se eu, digamos assim, que eu parasse para pesquisar uma falha de segurança no iPhone, conseguir infectar um iPhone, nesse mesmo molde que eu falei para vocês, mandando um SMS, que não tem interação com o usuário não precisa fazer nada. Eu só preciso saber o seu número de telefone, eu conseguir hackear você, por exemplo. Uma falha dessa custa, né, se eu quisesse vender, por exemplo, no mercado paralelo, ela custa $10 mil. Só que, por outro lado, a Apple, no mercado ético da coisa, paga $1.000. Então, eu, como pesquisador, eu posso achar uma vulnerabilidade dessa no iPhone e eu posso mostrar para a Apple. Olha, Apple, fiz aqui uma pesquisa de vulnerabilidade que vai seguir esse mesmo padrão que eu mostrei para vocês. E eu chego na Apple e falo, achei essa vulnerabilidade aqui no iPhone ou no macOS e tal.
E a Apple vai falar, nossa, muito obrigado, corrigi aqui, tô aqui seu $1 milhão. E é isso. E você está fazendo do lado ético da coisa. Só que também tem o lado não ético da coisa, né? Que é justamente você vender no mercado paralelo. Por que essa venda do mercado paralelo ela pode ser considerada não ética, né? Você está vendendo para o governo. O governo vai usar com o quê? Ele vai usar para os interesses do governo. Então, se o interesse do governo for hackear você, o governo vai hackear você. Então, existem empresas privadas só com esse foco, né? E que aí é de acordo com cada empresa, né? E as regulações de cada país. Só que, obviamente, aqui na Hakai a gente segue um lado onde a gente divulga e faz com foco em proteger. Existe um foco em espionagem industrial e assim por diante. Então, existe um mercado tão grande paralelo que é um assunto até para um outro momento. Que existe venda, por exemplo, de acesso a empresas, né? Você conseguir acessar uma empresa, assim por diante. Existe o processo de venda de pesquisa de vulnerabilidade, venda de exploits para conseguir comprometer uma empresa. Então, imagina que tem um cliente meu que ele quer invadir o concorrente, né? Ele quer invadir o concorrente e deletar tudo, né? Aí ele vai chegar na Hakai e falar, pô, eu quero contratar a Hakai para a Hakai achar uma vulnerabilidade no que na tecnologia que aquele meu concorrente está utilizando para a gente invadir lá e deletar tudo, por exemplo. Claro que a gente não vai fazer esse tipo de trabalho, né? Mas mostra como o mercado ele ajuda, a pesquisa ela ajuda a proteger as empresas de forma proativa. Porque assim como eu fiz essa pesquisa que eu mostrei para vocês e eu achei essa vulnerabilidade, também existe a pesquisa voltada para o mal. E eu estou fazendo o processo correto de divulgação. Mas existe o processo onde a empresa alvo, ela nunca nem vai saber. Então, vocês imaginam que eu poderia ter feito toda essa pesquisa e não ter mandado para a empresa lá. Eu poderia ter vendido isso aqui para um outro terceiro, no mercado paralelo. Eu reportando para essa empresa, eu não ganhei nada. Mas eu estou ajudando ela a ficar segura e os meus clientes a ficar seguro, porque os meus clientes utilizam a tecnologia que essa empresa construiu. Então, diretamente, eu estou ajudando a proteger os meus clientes e ajudando a proteger outras empresas, outras 70 mil empresas lá. Mas, se eu quisesse, eu poderia vender essa vulnerabilidade, essa pesquisa, no mercado paralelo, por exemplo. Né? Mas não é algo que a gente considera ético aqui. E por que ela impulsiona? Porque dos dois lados a gente tem tanto uma pesquisa boa, né, que vai ajudar as empresas a proteger, mas a gente também tem uma pesquisa com foco do outro lado. Né? Então você tem uma ameaça, um atacante fazendo pesquisa para invadir você. Então, o investimento em pesquisa ele vem crescendo muito nos últimos anos. Então, os grandes players de segurança, por exemplo, a Fortinet, a Cisco, Palo Alto, todos esses grandes players de segurança, eles investem muito em pesquisa. Para vocês terem noção, a Trend Micro, que é um dos grandes players de segurança, eles têm um programa chamado Zero Day Initiative, que é um programa de pesquisa que eles pagam para os pesquisadores pesquisarem. Isso é muito legal. Então, a Trend, para ajudar a proteger os clientes deles, eles pagam os pesquisadores e pagam uma quantidade muito grande para acharem vulnerabilidades em qualquer coisa e eles pagam. Então, você achou vulnerabilidade na impressora, eu pago. Você achou vulnerabilidade em tal coisa, eu pago também. Então, isso é bem interessante. Então, é um mercado que tende a crescer cada vez mais de pesquisa de segurança. Pesquisa, seja para criar um produto, né, um RD, né, um Research and Development, para a gente criar um produto para ajudar a resolver o problema, ou uma pesquisa de vulnerabilidade, que foi uma vertente que a gente viu hoje aqui. Uma pesquisa voltada à identificação proativa de vulnerabilidades e divulgação responsável. Então, é dessa forma que hoje a gente usa a pesquisa para proteger as empresas e impulsionar o mercado de segurança. Eu acho que a gente terminou exatamente no tempo, né? A Palo Alto tem a Unit 42, exatamente. A Unit 42, inclusive, tem uns documentos fantásticos sobre isso. Eu assisti uma talk deles lá na DEF CON, lá em Las Vegas, esse ano, sobre o Bola Buster, que o time deles da Unit 42 criou lá, que é uma ferramenta que eles criaram durante uma pesquisa para ajudar a identificar uma classe lá de vulnerabilidade. É bem legal.
Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida aí, galera? Eu vi que o pessoal não perguntou nada no chat aqui. E aí, pessoal, perguntas? Eu tenho uma, Fala aí, talvez um pouco Daniel. mais prática do que relacionada especificamente à pesquisa. Mas você acha que a demora da pesquisa chegar no mercado efetivamente e ser aplicada, se tornar um conhecimento geral para uma framework específico, você acha que essa demora ela pode ser diminuída pelos times de cibersegurança? Que ferramenta de SAST e DAST assim, já é pão com manteiga, né? O pessoal atualiza às vezes em questão semanal, Uhum. essas CVEs. Uhum. Mas empresas menores que não têm acesso a ferramentas pagas, como que eles podem diminuir essa distância, entendeu? Entre a pesquisa, entre uma nova vulnerabilidade ser descoberta e eventualmente ela ser arrumada em produção? Cara, muito legal essa pergunta. Hoje a gente tem uma comunidade dentro de segurança que ela é muito ativa, né? E essa comunidade ela cria várias soluções abertas, né? Onde você não precisa desembolsar rios de dinheiro contratando SAST, um DAST caro, né? Porque hoje SAST e DAST de mercado, em checkmarks, Veracode, custa aí R$ 1 milhão de reais por ano. Existem várias soluções que você consegue adaptar para a realidade de cada empresa que são gratuitas. Então, por exemplo, tem um projeto brasileiro, que é o HoroSec, que você consegue implementar um fluxo muito legal de graça. Então, você consegue conectar soluções de SAST open source, uma solução de DAST como o Nuclei, que é uma solução fantástica e gratuito. Então, posso mostrar aqui a minha tela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem um projeto que ele é mantido pela comunidade, que é esse aqui, ó. Vou mostrar a minha tela. Esse é um projeto que mostra o quanto uma comunidade ela pode ser muito legal, principalmente a comunidade de segurança. Esse projeto, ele basicamente um DAST, uma aplicação que faz teste dinâmico em uma aplicação, e essa solução, ele tem o Nuclei Templates, que são templates de vulnerabilidade. E diariamente, todo dia, alguém da comunidade cria um template para uma vulnerabilidade nova. Então, por exemplo, digamos lá que saiu uma falha nova no Laravel, saiu uma falha nova no Next.js, saiu uma falha nova no XPTO. Essa comunidade ela é tão ativa que rapidamente eles criam um template e disponibilizam para a comunidade. Então, por exemplo, se a gente olha aqui no histórico de commit, a gente pode ver que tem uma CVE nova que saiu, a gente consegue sempre acompanhar tudo que está acontecendo. Então, se eu entro aqui, por exemplo, na aba de CVE, acho que é HTTP, CVE, e aqui tem várias, então desde 2000 lá até 2024. Então, por exemplo, foi atualizado 10 horas atrás. Então, algum desses commits aqui, ó, por exemplo, ele adicionou uns templates ali, mas vulnerabilidades desse ano, isso aqui são uma lista de várias CVEs, né, que você pode ter de teste. E aí está sempre adicionando novos templates de vulnerabilidade. E ele é um teste baseado em YAML, né? Então, nesse caso aqui, ele está tentando identificar um Open Redirect, um XSS, e aqui é a requisição que ele faz. Então, ele faz primeiro um GET, pega um token de sessão e depois faz outro GET para cá, para URL, example, e passa lá uma payload de XSS que seja. Então, hoje, com muitas ferramentas open source, a gente tem o HoroSec também, deixa eu abrir aqui para mostrar. Essas são soluções que, essa especificamente, o Nuclei não é, mas o HoroSec é uma solução criada e mantida por brasileiros, que ajuda com que você gratuitamente consiga ter essa análise mais próxima e mais rápida entre uma pesquisa, entre uma nova vulnerabilidade e a correção daquilo, por exemplo, em produção. Então, você consegue ter aqui uma análise para C Sharp, Java, Kotlin, Golang e assim por diante, para várias aplicações. Ele até monta uma interface bonitinha aqui, tipo, onde você consegue ter esse acompanhamento e assim por diante. Então, te ajuda a ter uma boa visibilidade. Tem o SendGraph, que é uma solução também open source, especificamente para SAST, né, para análise de código, que também é gratuito. Então, você consegue analisar a segurança do seu código de forma gratuita
também. Então, hoje, dentro do mercado de segurança, a gente tem várias dessas soluções que facilitam o nosso dia a dia. Então, isso é muito legal. A comunidade de segurança, ela é extremamente colaborativa. Então, qualquer problema que acabe surgindo é muito bem recebido pela comunidade. E digamos que você pense numa solução para um problema e você coloque no GitHub, é muito provável que aquele seu projeto rapidamente receba novos contribuidores, te ajudando a manter aquele projeto, adicionando novas funcionalidades, assim por diante. Então, várias das soluções que a gente tem hoje de segurança, open source, elas são abraçadas pela comunidade e mantidas. Eu mesmo já contribuí muito para esses projetos, para o RodoSec, para o Nuclei e assim por diante, de ajudar a contribuir com ferramenta, com template, com pesquisa e assim por diante. Então, o que eu faria hoje é olhar para essas ferramentas gratuitas e open sources e ela já te ajuda a garantir que você vai diminuir esse tempo entre uma nova vulnerabilidade ser publicada e você corrigir essa vulnerabilidade, por exemplo, lá em produção. Ficou claro, Daniel? Fantástico, fantástico. Boa. Alguém tem... Fala aí, Ricardo. Eu tenho uma pergunta que é mais relacionado a programas que são dependentes de outros. Vamos supor, eu tenho um gerenciamento de ativos e esse gerenciamento de ativos ele usa uma base de banco de dados qualquer. Aí vamos supor que eu tenho um problema na segurança com esse meu banco de dados. E aí, beleza, pessoal, a gente vai lá, faz a divulgação responsável, né? Fala que, tipo, ó, achamos uma vulnerabilidade aqui. Só que no momento que eu for precisar atualizar meu banco de dados, o meu monitoramento de ativos não vai ser mais compatível com aquela versão. Tem um momento onde o pessoal do banco de dados vai ter que contatar todo mundo com que eles têm integrações de APIs e tudo mais, para que eles também realizem essa atualização? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Ricardo. Você puder reformular ela, porque a sua pergunta me parece duas coisas. Uhum. Uma que pode ser relacionada quando você fala gerenciamento de ativos, está falando ativos de TI, um servidor, um computador, uma impressora, ou gerenciamento de ativos está falando dependência de software. Qual dos dois você está falando? Eu tô falando mais geramentos de TI. Tipo, o exemplo que eu tenho que eu uso lá na empresa, no caso, é o Zabbix. Sei. Então, eu tenho o Zabbix que ele usa um MySQL. Se o MySQL tem algum problema de vulnerabilidade, no momento que eu atualizar o MySQL, o Zabbix já não vai conseguir mais comunicar com ele. Então, eu queria saber se o MySQL vai ter que chegar para todos os outros parceiros, todo o resto que ele tem, para falar, olha, estou atualizando aqui, vocês também precisam atualizar, porque senão a gente vai explodir meio mundo. Sim. Perfeito, agora entendi essa pergunta. Por isso, justamente por isso que existe a CVE. Porque o que acontece? Nesse fluxo de divulgação, para não ficar nenhuma informação perdida no meio do caminho, tipo, entre o MySQL ir lá, descobrir uma vulnerabilidade, atualizar ela e soltar uma nova versão, o Zabbix, ele sempre, no geral, quando você instala ele lá, ele vai estar usando uma versão específica do MySQL, tipo, sei lá, versão 10.0.3. E sempre vai ser aquela versão. É muito difícil em produção você ver alguém usando sempre a tag latest lá. Você reiniciou o servidor, ele baixa a nova versão e pronto. E, geralmente a versão que está rodando no banco, ela não atualiza do dia para a noite. Claro, se você entrar lá e dar um apt-get update, ou se for um container, reiniciar o container e pegar latest, aí sim. Mas o processo é que o MySQL, toda vez que ele detecta uma vulnerabilidade, existe uma janela de divulgação. Olha, tem uma nova vulnerabilidade tal no MySQL. A versão afetada é a versão 10.0.3. Para você corrigir, você tem que ir para a versão 10.0.4. Então ele divulga isso publicamente. Não tem como o MySQL saber que os Zabbix usam o MySQL. O que ele faz é divulgar em todos os canais possíveis de comunicação deles. Olha, vai divulgar no blog deles, vai divulgar no release notes dele, vai divulgar no changelog, em todos os canais possíveis, com o apoio da Mitre, a gente vai divulgar aquela tag de CVE, vulnerabilidade tal, no MySQL de nível baixo, médio, alto ou crítico. Então tem essas categorias, justamente para quem está recebendo, saber se ele precisa fazer aquela atualização imediato, ou se ele pode postergar por uma janela de manutenção, por exemplo. Então ele recebe lá, vulnerabilidade no MySQL baixa.
Ele fala, olha, eu tenho uma janela de manutenção do meu banco de dados daqui 3 semanas. Como é baixo, o impacto é baixo. Tudo bem se eu deixar para atualizar o meu banco de dados para daqui 3 semanas. A questão é que as empresas elas têm que ter um monitoramento ativo das vulnerabilidades. Então, o caminho ele é um pouco ao contrário. Não é necessariamente quem provê a tecnologia que tem que adivinhar quem usa ela. É o contrário, a empresa monitorar baseado nos seus ativos. Então, eu uso o MySQL na versão 10.03. Eu uso o Apache na versão XPTO, 3. Não sei o que lá. Eu uso o NGX na versão tal. A empresa tem que saber todos os seus ativos e todas as versões de software de todos os seus ativos. Então, eu sei que o meu MySQL do meu Zabbix está na versão tal, o meu Zabbix está na versão X, o meu GLPI está na versão tal, o meu outra função está no tal. Eu preciso ter isso documentado. E aí eu confronto, por exemplo, com um banco de dados de vulnerabilidade. Então, tem vários bancos de dados de vulnerabilidade que você pode se basear, aonde vai ter uma lista. Olha, para essa versão do MySQL que você está usando, você tem aqui 5 vulnerabilidades. E você tem que fazer sempre essa comparação. Tem várias APIs gratuitas que você consegue pegar essa informação. Você passa lá a versão do teu MySQL, a versão dele, o nome, se é MariaDB, MySQL, e ele vai falar, olha, para essa sua versão você tem 5 vulnerabilidades. 2 críticas, 3 médias e assim por diante. E aí você, baseado nessa informação, internamente, você vai, beleza, agora eu tenho que atualizar aqui meu MySQL. O seu MySQL não vai atualizar sozinho. Ele não vai chegar lá e do dia para a noite sair atualizando. Você, manualmente, tem que ir lá e atualizar o seu MySQL. Da mesma forma que uma dependência de uma aplicação. Então, por exemplo, no caso de uma aplicação JavaScript, a gente tem o package JSON e a gente tem o package lock. A gente tem o composer JSON, no caso do PHP, e tem o composer lock. Para que servem esses arquivos lock? É justamente para a gente manter as mesmas versões de biblioteca. Para toda vez que a gente dá um install, ele sempre pegar as mesmas versões. Para justamente não dar problema, não dar conflito. Para não quebrar a nossa aplicação, para não quebrar os Zabbix e assim por diante. Então, o processo de manutenção e atualização, na maioria das vezes, principalmente se tratando algo em produção, ele é responsável de quem mantém o ativo. Então, no caso, na sua empresa, o responsável por atualizar o MySQL é sua. O MySQL ele não vai se atualizar sozinho. Então, entende um pouco dessa diferença? Talvez você complemente falando, mas beleza, isso funcionaria para esse tipo de solução. Como que eu faria para um caso que eu tenho uma solução, eu sou um SaaS, por exemplo, e eu identifiquei uma vulnerabilidade, e a partir de agora, todo mundo que integra aqui no meu SaaS, eu preciso avisar eles que eu vou mudar o meu endpoint de API para corrigir uma determinada vulnerabilidade. Aí você vai criar uma comunicação para os usuários daquele seu sistema. Se você tiver o e-mail de todo mundo, beleza, manda e-mail para todo mundo, falando, olha, a partir do dia tal, esse endpoint de API vai ser depreciado, e assim, assado, por diante. Porque a atualização está do lado de quem está provendo. No caso da maioria das vulnerabilidades, a correção está do lado de quem provê a tecnologia, mas a atualização do sistema está do lado de quem usa a tecnologia, como é o caso do MySQL, do Apache, do NGX. Então, por isso, as empresas elas precisam ter um ciclo de gestão de vulnerabilidade, que aí também é um outro assunto, né? Onde ela precisa manter documentado quais ativos e quais versões daqueles ativos tem, e quais vulnerabilidades tem naqueles ativos, e quando aquelas vulnerabilidades vão ser corrigidas. Aí a gente vai ter métricas como tempo médio de detecção de uma nova vulnerabilidade, tempo médio de correção e tempo médio de risco daquela vulnerabilidade. E aí tem várias métricas. E tem todo um framework para gestão de vulnerabilidade, assim por diante. Mas é um mercado enorme, assim, né? Tem muitas coisas. Mas eu não sei se ficou clara a resposta para você aí. Ficou claro? Muito obrigado. Boa. Fala, Thiago, seu bispo. Eu tenho uma dúvida, Cadu. Boa. Se o pessoal quiser aprender mais sobre essas vulnerabilidades e testar elas em cenários ali reais, fazer CTFs, existe algum lugar que o pessoal pode praticar? Opa, com certeza. Tem um lugar muito legal, galera, que é o Hacking Club. Eu criei uma plataforma aqui na empresa, que é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Agora vocês estão vendo ela. E o que tem nessa plataforma que eu criei? Ela é justamente para você colocar em prática
e você está sempre atualizado de novas falhas de segurança, de novas pesquisas. Então, o que eu criei é basicamente um laboratório aonde você pode colocar em prática. Por exemplo, isso que a gente viu hoje tem em um laboratório aqui. Então, por exemplo, esse laboratório aqui, ó, esse laboratório chamado Zero Day, se você dá play nele, vou dar play aqui para vocês verem. Se a gente dá play nesse carinha, ele liga um servidor, tá vendo? Ele me deu o endereço IP aqui. Então, ele me deu 1 hora aqui para conseguir hackear esse servidor. Então, esse servidor, eu subo basicamente uma EC2 lá na AWS, uma instância da AWS. Você pode clicar aqui em Network Access e baixar um arquivo de VPN. Ele vai baixar aqui um arquivo de VPN para você. Você conecta nessa VPN, que é um OpenVPN. E a partir disso, você consegue interagir com esse servidor aqui e hackear ele. Então, eu criei uma série de laboratórios onde você consegue, na prática, testar os seus conhecimentos e assim por diante. Ah, mas eu nem sei o que testar no servidor. Aí eu criei aqui dentro da plataforma as máquinas de treinamento. Tem uma máquina de campeonato que ela não tem nenhuma informação. Assim, tipo, você liga, ela te dá o IP, você se vira para hackear, entendeu? Tipo, não passo nenhuma informação. É um teste que a gente chama de black box dentro de segurança, né? Então, você não tem nenhuma informação, você só tem o IP do servidor e você se vira para hackear o servidor. E aí a gente tem um campeonato aqui dentro que o pessoal fica competindo, né? Então, por exemplo, quem está em primeiro do campeonato aqui é o Not VTX, em segundo lugar Maxim e tal, e tem uma galera aqui que sempre está jogando aqui dentro do nosso campeonato. Hoje a gente tem mais ou menos 20 mil pessoas dentro da plataforma, tem uma galera que sempre está jogando, tá? É bem divertido. E aí a gente tem as máquinas de treinamento. Então, qual que é a diferença de uma máquina de campeonato para uma máquina de treinamento? A máquina de treinamento, ela tem a resposta, né? Então, se a gente entra em uma máquina aqui de treinamento, a gente pode ver que ela tem uma descrição, ela tem aqui todo uma write-up, um passo a passo que você pode seguir, por exemplo, para resolver aquela máquina. Então, ele abriu aqui, por exemplo, um PDF, ó. Aí tem lá, como que você resolve o desafio Spectrum? Aí tem lá, você começa fazendo isso, depois você faz isso. Tem um passo a passo detalhando como aquela falha de segurança funciona naquele sistema e como você consegue invadir, por exemplo, aquele servidor. Então, a diferença de uma máquina de treinamento é que ela tem o gabarito, né? E uma máquina do campeonato, ela não tem o gabarito. Você tem que descobrir as respostas, né? E essa é uma vantagem, porque você consegue aprender muito lendo o gabarito. Não é bem o gabarito, porque ele não está escrito só A, B ou C, né? Ele fala o passo a passo para você seguir. E isso é muito legal. E a gente tem alguns treinamentos aqui dentro da plataforma, e tem alguns treinamentos gratuitos. E também tem desafios gratuitos. Então, você pode se registrar e jogar de graça, né? Aqui dentro da plataforma do Hacking Club. Então, por exemplo, a gente tem um treinamento aqui, que é o Hacking para Iniciantes, que eu recomendo para todo mundo assistir. É um treinamento muito legal, que ele fala a base de segurança da informação, fala sobre introdução à rede de computadores, como funciona a rede de computadores, e bases de aplicações web. Então, como é que funciona microserviço, como funciona Service Mesh e tal. Tudo isso a gente consegue ver aqui dentro. A gente tem introdução à rede de computadores, como funciona BGP, ARP, NAT, etc. Essa base de redes de computadores. E aqui um pouco sobre a segurança da informação. Então, é uma plataforma bem legal. Você pode aprender, pode jogar máquinas gratuitas. Por exemplo, tem uma máquina aqui gratuita para jogar. Então, todo sábado, às 15 horas, a gente disponibiliza um laboratório novo de graça. Então, por exemplo, esse foi do sábado passado, agora é dia 16. No próximo sábado, tem um novo desafio de graça. Então, a gente está sempre lançando atualizações aqui na plataforma e você pode testar os seus conhecimentos gratuitamente, aprender gratuitamente também aqui dentro da plataforma. A gente tem um pódio aqui, onde você consegue ver as patentes, então a gente gosta muito das coisas relacionadas ao exército, então você começa como recruta e você vai até marechal aqui dentro da plataforma. Então hoje, de 20 mil usuários, a gente tem aqui somente 8 marechais, que é a maior patente da plataforma, que é 34 mil pontos, né? Então, por exemplo, para cada desafio que você resolve, você ganha uma pontuação. Por exemplo, você resolveu esse desafio, você ganha 300 pontos. E aí, a maior pontuação lá é 34 mil pontos. E aí tem um rapaz aqui que ele tem 80 mil pontos. Ele é basicamente viciado na plataforma. Mas é bem legal porque você consegue acompanhar aqui tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, o Leonardo resolveu o desafio há 25 minutos atrás. O Daniel resolveu o desafio há 25 minutos atrás. O Daniel também. O José há 1 hora atrás. Então, você consegue ver sempre a galera muito bem ativa aqui na plataforma. Você consegue interagir, comentar e assim por diante. Então, é bem legal. Se vocês não conhecem, recomendo lá vocês entrarem. É de graça. É o Racolingo esse aí? Oi?
É, o Racolingo. Racolingo. Boa. É tipo o Racolingo, gostei. Então é bem legal, assim, para quem quiser aprender um pouco mais na prática e tal, pode se inscrever lá. E tem o botão aqui do nosso Discord, se quiser entrar lá, bater um papo com a comunidade, está aberto. Ô, Cadu, é só fazer um comentário muito legal à plataforma, né? A gente tá com um grupo agora de CTF na UTFPR, né? Que foi Que massa! iniciado por um grupo de alunos aqui, que até alguns deles eu acho que estão aqui na reunião. Eles começaram o grupo está tomando forma, eles pretendem participar de alguns CTFs. Tem um específico que vai acontecer agora em dezembro, mas a ideia é continuar se preparando para participar de outros. Então, como você falou, dá para participar, tem bastante coisa gratuita que eles conseguem fazer aí, né? Com certeza, tem todo final de semana, todo sábado, a máquina nova, o novo desafio, ele é gratuito. E ele fica gratuito por uma semana. Então, por exemplo, esse desafio Vault, ele saiu sábado passado. E ele vai ficar gratuito até sábado. E aí, sábado, lança outro desafio, que vai ficar gratuito até o próximo sábado. Então, todo sábado a gente está divulgando novos desafios. E o que é legal? Pô, a gente tem aqui dentro da plataforma mais de 200 laboratórios. Então, a gente está aí há alguns anos criando desafios todo final de semana, sem falhar nenhum final de semana. Então, e esses desafios, eles são baseados no que a gente vê no dia a dia. Então, a gente tem uma consultoria. E na consultoria, a gente vê quais são as tecnologias que os clientes usam, quais são as vulnerabilidades mais comuns, e os desafios que a gente constrói é basicamente se baseando no que a gente vê no dia a dia. Então, a gente foi lá, fez um pentest, hackeou uma empresa, a gente constrói um ambiente simulando aquilo. Por exemplo, a Vault foi um teste que a gente fez numa empresa que é um cofre de senha, tipo o LastPass, o OnePassword. Aqui no Brasil tem uma empresa que eles são um cofre de senha, igual o OnePassword e o LastPass. E a gente fez um teste, e esse laboratório Vault é simulando essa empresa, literalmente. Então, se você conseguir hackear, você conseguiria hackear aquela empresa também. Então, é bem legal, é um ambiente muito, muito bacana. A comunidade é fantástica, recomendo entrar no Discord lá. E tá junto, subir no ranking, e tá sempre junto com a galera, é bem divertido. Legal, ótimo. Acho que o Ryan levantou a mão, né? Fala aí, Ryan. Salve, Cadu. Deixa eu te fazer uma pergunta, até sobre o que relação no que o Pegato acabou de comentar, que tem a equipe de CTF agora aqui na UT. Eu tô participando, tentando ajudar o pessoal também, eu já trabalho na área, né? Já tenho um pouquinho de conhecimento, tô tentando ajudar o pessoal a se desenvolver nisso também. Que massa. E aí, eu tenho a assinatura do Hacking Club, e aí eu queria saber se... É uma pergunta meio baixa, na verdade, para fazer agora nessa chamada, mas eu queria saber se vai contra os termos do Hacking Club, tipo, eu fazer, por exemplo, apresentar fazendo uma máquina de CTF para o pessoal e etc, mostrar o que eu estou fazendo, por que é cada coisa, por exemplo. Não vai, desde que seja uma máquina de treinamento. A máquina do campeonato não pode, porque é a máquina do campeonato. Sim, claro. Mas a máquina de treinamento pode, tranquilo. Fechou, top. Valeu. Pode sim, sem problema. Quiser transmitir, mostrar pra galera e tal. Isso bem tranquilo mesmo. Fala aí, Ricardo. Eu tenho mais uma pergunta, que é em relação a, por exemplo, agora de início, quando eu começar a fazer pesquisa de vulnerabilidade, vamos supor que eu vou tentar num software que ele já não tem mais suporte, um software que já é bem antigo, e eu acabo encontrando uma vulnerabilidade. Eu tenho de fazer a divulgação responsável, porque imagino eu, como não tem mais suporte, por mais que eu tente entrar em contato com a empresa, eles falam, cara, a gente não faz mais, que a gente não trabalha mais com eles, mas aí eu tenho de divulgar para a CVE ou só soltar, por exemplo, no Twitter? Não, a ideia é justamente você entrar em contato com a Mitre, e aí você fala para a Mitre, olha, eu entrei em contato com a empresa, que a Mitre pergunta, você já entrou em contato com a empresa, sim ou não? Você fala, já entrei em contato com a empresa, só que a empresa me disse que eles não vão corrigir. E aí é uma forma de, que é o ideal na sua pesquisa, é você dizer como seria o ideal para corrigir aquela vulnerabilidade. Então, olha, o ideal para você corrigir essa vulnerabilidade é alterar esse arquivo de configuração, é você bloquear o acesso a essa rota, você dizer na sua pesquisa o que seria o ideal para evitar com que aquela vulnerabilidade aconteça. E aí o Mitre, ele vai entrar em contato com a empresa e vai falar, olha, eu recebi aqui uma pesquisa do Ricardo e ele está falando que vocês não vão corrigir. E aí se a empresa não responder a Mitre vai entender que realmente, ou se responder falando, olha, a gente não vai corrigir mesmo, a Mitre vai gerar uma CVE e vai entregar para você. E aí você pode utilizar isso como uma forma de divulgação da sua pesquisa. Então, passado um período ali para você ter esse processo, esse trâmite com a Mitre, que não é um processo rápido, ele vai pelo menos umas 2 semanas aí. Então,
nesse processo desse tempo, constrói a sua pesquisa, a divulgação dela, e aí sim, não tem problema. E aí você coloca esse detalhamento na sua pesquisa. Olha, no dia tal, é muito comum a gente colocar timeline no final. No dia tal eu entrei em contato com a empresa, no dia tal eu perguntei de novo, no dia tal a empresa me respondeu falando que não ia corrigir, no dia tal eu entrei em contato com o Mitre. E o Mitre, no dia tal, me emitiu a CVE. O Mitre, ele emite CVE para você, mesmo se a empresa não quiser ou se a empresa não for fazer. Então, você utiliza daí a CVE como um mecanismo de divulgação. Porque é isso que serve, entendeu? Porque a empresa que, mesmo a empresa fornecedora não dando manutenção, a gente precisa avisar quem usa. Então, digamos que a gente tem uma solução lá que ninguém não tem mais atualização ou está depreciada, mas eu utilizo no meu ambiente de produção. E aí o meu time de segurança ou alguém vai estar monitorando vulnerabilidades relacionadas àquela tecnologia. E quando você publicar sua CVE lá, aí sim essa empresa vai ficar ciente, falar, caraca, olha só, tem uma vulnerabilidade que não tem patch. Mas no link do Mitre, o Mitre geralmente vai relacionar a pesquisa ao link da sua pesquisa. Então, se você publicou lá no seu site, publicou no Medium, seja onde for, o Mitre vai referenciar a sua pesquisa. Então, a pessoa que receber aquela CVE, ela vai falar, opa, realmente, eu uso essa tecnologia em produção, deixa eu ver. Aí ele vai clicar, vai abrir a pesquisa do Ricardo, vai estar lá. Olha, a melhor forma de você corrigir isso é assim, assim, assado. A empresa fala, nossa, muito obrigado. Vai lá e corrige isso no ambiente deles. Então, esse é o caminho quando a empresa não dá mais suporte, assim por diante, entendeu? Ainda assim, válido fazer o processo de ter a CVE e tal, etc. Beleza? Obrigado. Nada. Galera, não sei se alguém tem mais pergunta, podem se preparar aí para fazer. Na verdade, o nosso evento estava previsto para ser 1h30, tá? Então a gente está chegando próximo do limite aí, mas dá para fazer mais uma pergunta. Só queria colocar um ponto para vocês, talvez alguns aqui estejam em dúvida sobre como vão receber o certificado de participação. O Google Meet ele faz um relatório aqui das pessoas que estão na reunião, então a partir disso eu vou gerar os certificados depois, tá, pessoal? Então vocês recebem por e-mail. Cadu, deixa eu fazer uma pergunta. Seria possível a gente disponibilizar essa gravação no YouTube ou você acha que tem problema? Nenhum problema. Nenhum problema? Tá. Então, caso vocês saibam de alguém que perdeu essa reunião e queira assistir, a gente coloca no canal do YouTube do PPGCA, tá, pessoal? Então, só para vocês disseminarem aí ela depois, tá? Tem mais pergunta, turma? Acho que tem mãozinha levantada, né, Rayan? Não, Rayan. Eu só ia comentar que tem uma pergunta lá no botão de pergunta e resposta, não sei se foi respondida. Verdade. Obrigado por lembrar, Rayan. O Rui perguntou lá, né, se existe abertura para a pesquisa mais teórica sobre cibersegurança no mercado brasileiro. Exemplo, numa linha de modelagem matemática, teoria dos jogos, simulações. Tem sim, com certeza. Dentro da área de segurança, a gente tem várias vertentes de pesquisa, né? A gente tem a vertente de pesquisa de vulnerabilidade, a gente tem a vertente, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vou identificar um problema e vou desenvolver uma solução para aquele problema. E eu também tenho uma pesquisa voltado a métricas, voltado a dados, ou melhoria de um determinado processo, ou melhoria de um determinado metodologia. Então, hoje, dentro de segurança, a gente utiliza várias metodologias para muitas coisas. Uma metodologia de pentest, uma metodologia de modelagem de ameaça e assim por diante. O Bispo, ele tem feito um processo de pesquisa para ajudar a melhorar o processo de modelagem de ameaça, por exemplo, o Thiago aqui, né? Então, ele consegue melhorar esse processo, melhorar a metodologia e assim por diante. Então, não existe essa restrição, não, só tem mercado para pesquisa relacionada a isso. Não, de forma alguma. Inclusive, anualmente, os grandes vendors soltam pesquisas não técnicas. Então, pesquisas relacionadas a ameaças emergentes, pesquisas relacionadas a mercado, evolução, ou pesquisas relacionadas a metodologia nova ou melhoria de uma metodologia que já existe ou já implementada. Ou como, por exemplo, uma metodologia está piorando o processo ao invés de melhorar o processo e assim por diante. Então, respondendo a pergunta do Rui, com certeza existe esse mercado para outros tipos de pesquisa, não só relacionados tecnicamente, né? Com certeza. Eu também posso dar um exemplo, Cadu, que na época lá que eu trabalhei no banco, tinha um cara que ele era especialista em criptografia, né? Então ele fez mestrado, doutorado com o tema de criptografia que era implementado no banco, porque o banco precisa ter algoritmos de criptografia muito fortes que não podem ser quebrados, né? Então ele estudava justamente qual que seria os algoritmos ótimos para implementar, por exemplo, numa assinatura digital
né, de alguns produtos do banco lá. Então, também seria nesse sentido ali mais teórico, né? Legal, legal, perfeito. É isso, tem de várias formas, né? Isso é muito bom. Muito bom, gente. Cadu, Thiago, queria agradecer muito vocês por essa apresentação, né? O Thiago é o meu vínculo, principalmente, né, com a Hakai, para a gente poder trazer as palestras e fazer toda essa parceria. E, Cadu, obrigado pela apresentação de hoje. Acho que o pessoal gostou bastante, como deu para ver ali, né? Bastante gente se manifestou. Fica à vontade, Cadu, se tiver mais alguma coisa que você quer colocar. Você já falou do Hacking Club, eu acho que o pessoal, né, já pegou o link aí. Se tiver alguma outra coisa que vocês queiram aproveitar para divulgar, fica à vontade, tá? Tudo bem, não, é tranquilo mesmo. É só falar pro pessoal, entrem lá, entrem no Hacking Club, se evitam. A comunidade está aberta para recepcionar todo mundo e aprender junto. Claro que a gente não sabe tudo, mas o objetivo é a divulgação do conhecimento. Então, isso que importa muito para a gente. Então, estar junto da comunidade, tá sempre de olho nas pesquisas. A gente tem no nosso blog, onde a gente divulga algumas pesquisas, tanto que eu e o time aqui faz. Vou mandar o link aqui para vocês podem acompanhar por lá. E é bem legal, assim, tem muita coisa. Vou mandar aqui, ó. Esse aqui é o nosso blog de pesquisa, olha só. E aí vocês conseguem acompanhar. Por exemplo, a gente fez uma análise recente, que foi a última pesquisa, uma pesquisa, inclusive, não técnica, não é de vulnerabilidade, mas uma pesquisa voltada a infecções relacionadas a Stealer, que é uma classe de malware que ela rouba lá a senha do seu navegador, por exemplo. Então, você baixou lá o KMS Pico, o ativador do Windows, o ativador do Office, sei lá, e, não existe almoço grátis, né? E quando você baixa um ativador, um crack de um jogo, ele vem com um presentinho, é claro, né? E esse presentinho, ele se chama InfoStealer. Então, ele vai roubar lá a senha que você salvou no seu navegador. Se você tem o costume de... Você entrou no site, digitou o login e senha, e o Chrome pergunta assim, você não quer salvar aqui no Chrome, não, a senha, para você não precisar lembrar de novo? E você salva a senha lá no Google Chrome, esse InfoStealer, ele vai fazer isso, ele vai pegar a senha que você salvou lá no teu Google Chrome e vai vender isso no mercado paralelo, né? Então, a gente fez uma pesquisa voltada para esse cenário, de roubos de credenciais. E aí, tem dados bem interessantes relacionados à IDH, é uma pesquisa que vale muito a pena ler com calma, sobre infecções relacionadas a Stealer. Esse último link que eu mandei aí. É uma pesquisa não técnica, não é de vulnerabilidade, mas é uma pesquisa que fala de um tema que é bem relevante no cenário atual hoje de segurança. E é bem interessante dar uma lida. Então, assim como essas, tem outras pesquisas ali no site, pesquisas técnicas, mas também não técnicas, que valem a pena ser lidas ali no nosso site da Hakai. Muito legal. Bom, eu vou deixar esses links principais aí que foram compartilhados lá na descrição também do YouTube, então se alguém estiver assistindo gravado, consegue acompanhar, tá, pessoal? Bom, dizer que certeza que vai ter, a gente vai fazer outras parcerias aí no futuro com a Hakai para fazer apresentações, porque foi bem legal. E, pessoal, a gente coletou também lá alguns interesses do pessoal que está nessa reunião hoje, né? Interesses especificamente dentro de cibersegurança, na hora que eles se inscreveram. Então, eu posso depois até passar isso para vocês e a gente pode até encaminhar eventos futuros aí, né? Conforme a gente tiver disponibilidade. Então, brigadão, Cadu, obrigado, Thiago, e obrigado, pessoal aí que participou. Eu acho que o Ricardo está com a mão levantada, mas é ainda daquela hora, né, Ricardo? Só para ter certeza. É daquela hora, acho que encerramos. Então, tá, beleza. Obrigado, pessoal. Então, obrigado, pessoal. Obrigado novamente pelo convite e abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu, Cadu. Valeu. Até mais. Valeu.